Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do Tech Faz Sentido, o podcast oficial da Certsys, com pessoas incríveis e começando por ele que está aqui ao meu lado, o Lucas Ferreira, nosso Account Manager. Fala pessoal, tudo bem? Prazer a todos. Temos também outras duas pessoas aqui, já dando um spoiler, um deles é o João, nosso CDO. Bem-vindo, João, de volta. E também o André Daré, CEO da Núclea. Bem-vindo, André. Tudo bem, pessoal? E é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Núclea, sobre algumas tecnologias, sobre o mercado financeiro. E começando por você, André, vi ali que você tem um pouquinho mais de 20 anos de experiência na área financeira. Me conta um pouquinho sobre sua carreira. Eu tô já há 26 anos no mercado financeiro. Já fiz um pouco de tudo, acho que, nesse mercado. O maior tempo da minha carreira foi no Banco Itaú. Eu entrei lá como analista júnior, daí virei trainee, fiz Legal. crescendo, e nos últimos 8 anos eu fui diretor do banco, tanto de produtos pessoa física como produtos pessoa jurídica. Aham. E agora, na virada do ano, eu fui para a Núclea, assumi a Sim. presidência da Núclea, fiz uma transição. Eu estava no conselho da empresa até então, daqui a pouco eu conto o que é a Núclea, para quem não sabe. Uhum. Mas eu estava no conselho da empresa nos últimos 8 anos. O Itaú era um dos acionistas, é um dos acionistas da Núclea, e eu era o executivo que representava o Itaú no conselho. Sim. Eu fiz ali o planejamento estratégico para o futuro da Núclea, ali junto com os demais conselheiros, e acabei sendo convidado para assumir a empresa em janeiro, e estou nessa jornada agora. Bacana, bacana. E aí, a gente falando de Núclea, algumas pessoas talvez não conheçam por Núclea e sim por CIP. Então, conta um pouquinho dessa transição, o que a Núclea faz, como é que está esse processo hoje. Para quem nunca ouviu falar ou na CIP ou na Núclea, gostaria de contar que você é cliente da Núclea e nem sabia. Sim. Porque se você pagou um boleto na vida, ou já usou uma transação de cartão de crédito, ou já fez uma TED, com certeza você é cliente da Núclea. Sim. Porque a Núclea é a empresa que faz toda a interligação, a conexão entre os bancos para processar essas transações no Brasil. Uhum. Então, quando você está com o seu banco lá fazendo uma dessas transações, envolve a liquidação financeira dessas transações, necessariamente essas transações que eu comentei com vocês são validadas e processadas pela Núclea. Então, por isso que eu falo que todo brasileiro é cliente da Núclea, mas não sabe. Um cliente indireto, né? Porque se relaciona com as instituições financeiras, os clientes diretos são as próprias instituições financeiras, mas a gente presta o serviço para todos os bancos, instituições de pagamento, de tal forma que a gente processa hoje mais de 62 bilhões de transações por ano, Caramba. 19 trilhões de reais por ano, somando todas Sim. essas transações que eu estou falando para vocês. A CIP, que era o nome antigo da empresa, ela foi fundada nos anos 2000, chama Câmara Interbancária de Pagamentos, Sim. por isso que é CIP. Ela foi fundada como uma associação dos bancos, com o objetivo de implantar o sistema brasileiro de pagamentos, que na época foi um avanço, assim, foi uma referência mundial, que foi implantar a TED mesmo, as primeiras transações eletrônicas entre bancos, processadas em D0, né, no próprio dia. Sim. Isso foi muito inovador na época, e veio no Brasil, foi um dos pioneiros para desenvolver esse sistema, e a Núclea nasceu nesse momento, com o propósito de reduzir custos de implantação do sistema financeiro como um todo, porque se cada banco tivesse que desenvolver o seu layout de arquivo, o seu sistema de conexão e combinar de um com o outro, seriam várias conexões entre bancos bilaterais, ia ser super complexo. E aí os bancos falaram, uma empresa desenvolve um padrão único, vai ter uma escala gigantesca com muita segurança, porque são dados de sigilo bancário, né? Sim. E ali nasceu com esse propósito, garantir a privacidade das informações, uma escalabilidade gigantesca, porque ia processar todas as transações dos brasileiros, num custo muito baixo para que fosse um serviço acessível. Esse foi o grande DNA da empresa, uma empresa pequenininha nesse momento, mas de lá para cá, toda a necessidade que surgiu no sistema financeiro de conexão entre bancos e instituições, privacidade de dados e escalabilidade
acabou que a Núclea sendo uma fornecedora natural do sistema financeiro, porque ela nasceu com esse DNA. E aí começou a desenvolver vários serviços com esse contexto. Então, nasceu nesse sentido processamento de boletos, né? Todos os boletos hoje, quando você paga um boleto num banco, já pode o dinheiro, apesar do boleto ser do banco A, o dinheiro pode ir para o banco B. Então, essas transações, essas conexões, é a Núclea que faz. Depois nasceu ali também, teve o TED, que agora que a gente está matando o TED, e agora no início do ano que vem, o DOC, né? O DOC a gente vai matar agora. E, porque, enfim, é um serviço que ficou muito defasado quando você compara com o Pix, que nasceu recente. Enfim, deixou de fazer sentido existir o DOC, mas o DOC foi... A Núclea também prestava esse serviço. A gente presta o serviço de processamento do cadastro positivo. Todas as instituições mandam para a gente as informações do cadastro positivo no Brasil, e a gente trata essas informações e manda para os birôs de crédito que tem, né, o depositório de todas as informações. A gente processa hoje a portabilidade de salário de um banco para o outro. Né? Quando você fala assim, você recebe num banco e você quer portar o seu salário para o outro, essa informação, quem transfere e organiza é a Núclea. Se você tem um crédito hoje, é num banco, você negocia com outro banco, né? Uma taxa menor e quer portar esse crédito para outro banco, quem processa a portabilidade de crédito é a Núclea. Caramba, tem bastante muito serviço. Foram surgindo vários serviços, e mais recentemente, quando a gente começou a refletir sobre o que a Núclea fazia, deixou de ser uma câmara interbancária de pagamento, passou a ser muito mais do que isso, né? Sim. E aí veio a necessidade de a gente mudar o nome da empresa, porque o nome da empresa não refletia mais o que ela prestava de serviço, né? E aí o Núclea tem um pouco a ver com isso, com o núcleo de conexões entre agentes do mercado. Hoje muito voltado ainda ao sistema financeiro, mas nossas ambições são de conectar agentes do mercado que vão muito além do sistema financeiro. Não, com certeza. E é legal isso que você falou, porque dá para ver que é um ecossistema grande que conecta todo mundo, até mesmo pessoa física que nem sabe que está conectada com os seus serviços, né, com as suas soluções. E assim, uma pergunta que eu tenho é, recentemente a gente teve o Open Finance, né? Então meio que todos os bancos ali pelo Banco Central tiveram que ser padrão. Isso favoreceu o mercado para vocês? De alguma forma? De certa forma, aqui o mercado ele seguiu com um caminho diferente do que aconteceu com esses serviços, como eu comentei com você. O Open Finance também precisou desenvolver uma arquitetura de layout padronizado, mas as grandes instituições tinham recursos para poder desenvolver seus próprios sistemas, para poder fazer a comunicação e troca de dados entre si. Então, a Núclea acabou não desenvolvendo esse serviço para as grandes instituições, mas a gente desenvolveu, sim, um serviço de Open Finance, onde os bancos médios, que não tinham recursos, médios e pequenos, que não tinham recursos para poder investir num sistema complexo, que é da arquitetura do Open Finance. Então, a gente desenvolveu uma plataforma única, onde os bancos se plugam e não precisam desenvolver seus próprios sistemas. E a gente fez isso até com uma parceria com uma empresa inglesa, a Banfico, que é uma empresa que ela desenvolveu ali, cresceu no mercado da Inglaterra, que foi o pioneiro lá do Open Finance, e a gente fez essa parceria, trouxe o conhecimento deles para cá junto com nós, e a gente distribui esses produtos para qualquer empresa que tenha interesse de usar os serviços e reduzir custos, né? De desenvolvimento. Legal, bacana. Eu quero até dar um passo atrás, Daré, que você comentou da questão do planejamento estratégico. Antes você era do conselho da CIP, depois assumiu como CEO da Núclea, né, fazendo essa transição. E a gente tem muitos ouvintes que são executivos e que são empreendedores. E sempre fica aquela curiosidade, poxa, como que isso funciona numa grande empresa, né, numa startup, mas que já é grande? Como que se dá isso? Como que é? Quanto tempo demora para fazer um planejamento estratégico? O que vocês olham? Quais são as discussões? Como que envolve os acionistas da Núclea, né, para fazer isso? Então, eu tenho essa curiosidade de saber como que foi, porque o que tem se comentado é que foi muito bem feito, mas seria um pouco legal se você pudesse comentar isso com os nossos ouvintes também. O que acontece, né? Acho que a Núclea em particular nasceu ali como uma associação com associados, e a gente tinha, antes da desmutualização, que eu não falei aqui, mas a gente deixou de ser associação e virou uma empresa de SA,
com fins lucrativos. Era uma empresa sem fins lucrativos e virou com fins lucrativos. Isso foi no ano passado também. Faz parte de toda a mudança da estratégia da companhia. Depois eu até posso falar um pouco mais por que a gente fez isso. Mas voltando à sua pergunta, o fato de ter todos esses associados que viraram acionistas é muito bom, né? Porque o conselho de administração ele tem um papel de trazer conhecimento, dar diretrizes, e você ter uma visão do mercado como um todo, como a gente tem. Me sinto privilegiado, né? Por ter feito parte do conselho com as demais instituições e agora como presidente da companhia sendo assessorado, né? E apoiado pelo conselho de administração. Então, o primeiro papel que o conselho de administração tem é, de fato, passar essa visão estratégica multidisciplinar, né? Hoje a gente tem ali 9 conselheiros na Núclea, são 7 acionistas, os principais acionistas estão ali representados. A gente tem hoje 48 acionistas, bancos, então a gente tem boa parte do sistema financeiro como acionista, e não só quem está no conselho nos apoia, mas como quem não está no conselho, mas é acionista também nos apoia nesse sentido, e a gente tem 2 conselheiros independentes também que são especialistas de mercado que nos apoiam trazendo conhecimento. Então, você imagina um time de feras, né, que estavam ali no conselho, e quando a gente parou para sentar 3 anos atrás, como associação, a gente começou a pesquisar no mundo inteiro que empresas como a Núclea, na época a CIP, né, faziam, né, e como que elas cresciam nos seus mercados. E a gente percebeu que seja pelo potencial de inovação que tem no mercado brasileiro, que é um mercado que eu diria que o sistema financeiro é um sistema de referência no mundo. Eu tenho até outra pergunta nesse sentido aí depois. E seja por isso, né? Ou seja pelas referências que já existiam em outros países, que dava para fazer muito mais coisa do que a gente fazia até então. E na época, como era uma empresa sem fins lucrativos, você não tinha um incentivo para investimentos, né, em inovação, porque, de certa forma, você vai investir, mas não vai poder ter o retorno, não vai poder distribuir lucros. Então, a empresa não tinha um certo incentivo para investir em negócio, em inovação, para gerar valor para o acionista e para a sociedade. Não. E aí a gente começou a discutir isso e aí falou, pô, precisamos transformar a empresa com fins lucrativos, né, transformar numa SA, e aí sim a gente vai ter um incentivo de investir em novos serviços que gerem valor para a sociedade e, ao mesmo tempo, remunerem os investidores, né, que são os acionistas. Então, foi ali que nasceu o planejamento estratégico da companhia, e a gente viu que a gente poderia prestar serviços. A gente tem muitos dados, como eu comentei com vocês, né? E isso pode, de certa forma, gerar muito valor para a sociedade com redução de inadimplência, redução de fraudes, autenticação de clientes, enfim. Depois a gente pode entrar no futuro da Núclea, como eu enxergo, mas aí a gente vamos fazer a desmutualização, vamos investir nessa criação de novos serviços, monetização de dados é uma das frentes que a gente escolheu como estratégia, e a gente tem uma ambição grande, né, que é mais do que dobrar a companhia em um período menor que 5 anos. E olhando o que tem fora do mercado, do mundo, né? Fora do Brasil, e olhando o Brasil, que é uma referência de inovação e tecnologia no sistema financeiro, o potencial é enorme. E acho que um ponto que você citou, comparando o Brasil com o mundo, né? Eu já testei alguns serviços, até pouco tempo atrás você demorava 2, 3 dias, né, para ter a liquidação de um depósito que você fazia num banco lá fora. Agora eles estão com o Zelle, olhando para o nosso Pix, né? Como que vocês imaginam assim a comparação, né, do que a gente poderia aproveitar deles e obviamente até curiosidade do que eles estão aproveitando da gente, se você tem conexão com bancos fora do Brasil também nessas discussões? O Brasil ele é uma referência para o mundo no sistema financeiro de uma forma geral. O próprio Pix está sendo estudado como case, né, mundial aí por vários países, que não é trivial você conectar todas as instituições financeiras, né? Você vê muitos casos onde que existem em outros países transações online, mas não é todo o sistema financeiro envolvido. Às vezes são relações bilaterais ou parte do sistema. Isso torna muito mais complexo e difícil de viralizar, né, um serviço como o Pix, como viralizou aqui. Mas, atualmente, a gente tem estudado bastante a questão da moeda digital, né, nacionais.
Então, assim, ainda tem vários países, alguns pilotando já, outros ainda em fase de estudos, mas o que tem olhado hoje muito e aprendido com outros países que já estão um pouco mais avançados do que o Brasil, são poucos, tá? Não são muitos, aí não passa de 8 países que estão já um pouquinho mais avançados. O Brasil já é um dos mais avançados nesse tema. Então a gente tem olhado e falado como que o real digital pode impactar o país, né, os brasileiros, que tipo de valor agregado ele pode trazer para a sociedade. E a Núclea mesmo hoje já é uma das instituições de infraestrutura de mercado que são referências no sentido de apoiar a implantação, né? A implantação. Ali, né? Então, você viu, a Núclea está no grupo da Febraban, a Núclea também está num grupo com o Bradesco para poder desenvolver as soluções para o real digital, e a gente tem parceiros que a gente está trazendo de fora do país que já implementaram soluções fora do país para aportar conhecimento aqui no Brasil e a gente também ser uma referência na moeda digital aqui que a gente quer desenvolver no país. Muito bom, bacana. Uma pergunta. Você comentou um pouquinho da... Opa! Essa daí corta tira essa da... parte aí. deixa aí, você vai gostar. O pessoal vai gostar disso. Você conta um pouquinho da história da Núclea, a evolução, como que vocês foram surgindo vários novos serviços, produtos. Hoje vocês são muito bem consolidados, hoje, olhando o ecossistema bancário ali e visto o que vocês entregam para os bancos em si. Você comentou assim da transição da empresa, né, de começar a olhar, ser com fins lucrativos. Como que os acionistas, os bancos têm reagido a isso? Aí olhando 2 cenários, porque uma vez que eu estou olhando com fins lucrativos, eu tendo a expandir ainda mais o meu leque e abrir novos produtos, novos mercados. Mas e o legado? Assim, o que está ali rodando ainda? Como está sendo essa transição com eles? Assim, a Núclea ela tem um desafio de sempre, e isso vai continuar em qualquer cenário, de prestar um serviço. Ela nasceu por ser sem fins lucrativos, o DNA dela era de fazer qualquer coisa com baixíssimo custo, para dar eficiência para o sistema financeiro. Isso continua, isso não muda, e acho que é muito bom, porque a gente vai continuar dando eficiência para o sistema financeiro, né? A gente vê vários players entrando nesse mercado, e a Núclea, com a escala que ela tem, e o know-how de fazer coisas com muita escalabilidade e baixíssimo custo, ela vai ser muito importante para que os serviços sejam competitivos e baixo custo, seja qual ele for, porque a gente tem interesse em crescer como infraestrutura de mercado em novas áreas, né? Então, a primeira coisa que a gente enxerga, assim, a gente vai ter baixos custos nos nossos serviços, porque nosso DNA tem escala para isso, mas é óbvio que a gente agora tem o objetivo de gerar valor e dar rentabilidade. E de onde vai vir a rentabilidade? A gente vê, os serviços precisam agregar valor para os nossos clientes. Então, a gente tem, no nosso legado, vamos dizer assim, a gente está começando a colocar serviços que são adicionais, features, que gerem valor para os nossos clientes. E alguns deles são nossos acionistas, inclusive. Mas não necessariamente somente para os nossos acionistas, para qualquer instituição financeira ou até não instituição financeira do mercado. E aí, o que vai fazer a gente ter sucesso vai ser, quanto mais valor você gerar para o cliente, você consegue cobrar um valor maior, né, por essa feature que você está implantando, e aí daí que vem a lucratividade que a gente vê, né? É um ganha-ganha, né? A gente fazer soluções para o cliente pensando no cliente, isso gera valor para o cliente, de certa forma, a Núclea gera valor para o acionista, porque a gente consegue ser remunerado por esse serviço que agrega valor. Então, a gente tem melhorado, de certa forma, o legado, tem migrado para a nuvem, por exemplo, para ganhar escala, reduzir custo das transações do legado, a gente tem feito um grande esforço nesse sentido, tornando toda a arquitetura sistêmica nossa microserviços para que a gente possa plugar features muito rapidamente novas, né? Que não necessariamente precisa ser a mesma para todos os clientes. A Núclea operava muito num contexto de o mesmo serviço para todo mundo igual. Isso faz com que, eventualmente, esse serviço não fique tão bom para um cliente menor, porque a necessidade de um cliente maior é diferente, a forma de conexão, né? Eventualmente, um cliente menor pode fazer uma transação por API ou por um portal, o cliente maior fala, muitas transações que precisam ser feitas, precisa ser mais em batch, né, que a gente fala offline. Então, a gente vai passar a customizar os nossos serviços do legado para atender melhor tanto
os clientes de menor porte como os de maior porte. Então, a gente passa a customizar os serviços para ficar mais acessível a qualquer tipo de cliente, qualquer tipo de porte de instituição. Uma tecnologia moderna, barata de se conectar. Até então, assim, em algumas situações ainda é assim. Tem empresas menores que precisam contratar outras empresas para poder fazer a conexão Com vocês. com a gente, né? Porque a nossa arquitetura de conexão com grandes bancos é bastante complexa. E isso traz complexidade para um cliente menor, você conectar a Núclea. Então, a gente passou a fazer essas APIs para que não tenha mais necessidade de você contratar intermediários. E isso é muito bom para o cliente, né? Porque essas instituições vão reduzir seus custos. Não vai precisar remunerar mais e contratar um intermediário para fazer suas conexões e prestar seus serviços, né? Entendi. Não. Aí uma outra dúvida, você comentou dessa evolução do legado. Duas perguntas. Primeiro, o Pix, o boleto com Pix, seria um exemplo? Esse é um bom exemplo, né? A gente entende que o Pix veio para ficar e é uma inovação importante. E aí, quando a gente olha o boleto, né? Até então ele podia ser pago só com código de barras. E a gente entende que o boleto ele tem um papel importante, democrático no Brasil, porque você pode pagar um boleto como você quiser. Assim, hoje existem formas de você pagar um boleto com cartão de crédito, os bancos disponibilizam isso. Você pode pagar um boleto com dinheiro físico, você pode pagar um dinheiro com uma transferência bancária na conta corrente, e fazia todo sentido você poder pagar um boleto também com um Pix, né? Ele é muito democrático. O Pix é uma transação 100% digital. O boleto, ele é agnóstico, vamos chamar assim. Sim. Pague como você quer. Então, agora a gente implementou essa funcionalidade de pagar com Pix também. Então, os boletos, os bancos já estão disponibilizando para os clientes o boleto com código de barras e o QR Code, né, do Pix. E aí o cliente paga como quiser. Isso é muito bom, porque você não precisa mudar toda a sua arquitetura sistêmica, de forma de recebimento. Você dá, na verdade, mais opções para o consumidor de pagar uma transação. Eu acho isso que você falou muito legal, né? O que eu percebi é que assim, a Núclea, ela está operando como uma plataforma realmente, né? E olhando para o cliente, vendo como que a gente pode melhorar a vida dos nossos clientes, né? Seja ele um cliente B2B, que hoje eu entendo que os clientes da CIP são B2B, óbvio que as pessoas vão se beneficiar disso, mas eu entendo que o principal foco de clientes são B2B, seja clientes menores, que me parece que vocês querem expandir para clientes menores, seja democratizar mais isso daí, mas ainda também operam com os grandes clientes, os grandes bancos, né? E aí eu faço uma pergunta que vem, que é o que todos os dias eu estou pensando lá, como que eu posso fazer o growth dar certo, né? Então o time comercial está comigo, o marketing está comigo, como que isso mudou na Núclea? Porque a partir do momento que vocês deixam de ter uma postura mais reativa, né, de receber os pedidos e tudo mais, e estar ali e ser o único, agora vocês estão competindo no mercado amplo. Como que isso muda, né? Como que o trabalho cultural, o trabalho de definir times de vendas, me fala um pouquinho disso daí, porque isso é algo que eu gostaria de saber. É um desafio, mas acho que é um negócio muito legal que deve estar te dando um prazer aí. A transformação cultural na companhia é enorme, porque seja por deixar de ser simplesmente uma empresa que vai ficar tirando pedidos dos associados, ela passa a ser uma empresa que precisa atender as necessidades de clientes que não são necessariamente associados, por sinal, muitos não são, a maioria não é. A gente tem hoje ali mais de 1.400 CNPJs que a gente atende, vamos chamar assim, e só 48 são acionistas, né? Então, é muito cliente. Então, é muito cliente que a gente atende, então a gente precisa agora... E tem um mercado enorme para a gente buscar. Então, a gente passa a ter que ir atrás dos clientes, entender a necessidade de cada um, não dar a mesma solução para todos, começar a entender, para esse aqui vai ser essa solução, para aquele vai ser aquela solução, ou para essa solução vai atender esse pool de clientes, né? Segmentos diferentes. A gente falou de instituições de grande porte, instituições de pequeno porte. Até o início do ano passado, a gente não tinha comercial. Só para você entender o tamanho do desafio que a gente tem. Aí a gente construiu, no meio do ano passado, a gente começou a montar a área comercial, a gente está concluindo esse processo agora, segmentou os clientes. A gente tem hoje 3 grandes segmentos. A gente tem lá os grandes bancos, os bancos médios, instituições médias, as instituições menores. Né? A gente segmentou desses 3 jeitos e montou áreas comerciais
dedicadas para esses 3 segmentos. Porque as necessidades são diferentes, você precisa se especializar nesse tipo de E necessidade. até fazer prospecção também, né? Trazer Entendo que pra vocês dentro. estão fazendo também. Tem a questão da prospecção, mas tem mais do que isso. Você tem que trazer as necessidades de cada Sim. cliente e começar a desenvolver soluções customizadas para cada público. Antes era uma solução para todo mundo. E como que você customiza, mas ao mesmo tempo você mantém um padrão? Isso é um É um desafio. equilíbrio, né? Os nossos clientes nos perguntam todos os Exato. dias, né? Como que a gente, ao mesmo tempo, dá essa sensação de que você é o único como cliente, mas ao mesmo tempo você tem que padronizar para você ser ágil, né? Porque senão você não consegue. Construindo blocos e por aí vai. Tem um E você falou um equilíbrio. pouco do microserviço, já que Tem é um- uma resposta Tem um para isso. equilíbrio, né? Tem um equilíbrio. Mas assim, tem algumas coisas que estão por trás disso. Acho que você ter uma plataforma moderna com microserviços, disponibilizar soluções não APIs e transações que não são por APIs, que são trocas de arquivos tradicionais, vamos chamar assim, pelo sistema financeiro nacional. E aí deixar a opção para o cliente escolher o que é melhor para ele, com base na realidade dele. Então você começa a customizar, tem padrões, não é que cada cliente vai ter a sua solução. Claro. Você tem segmentos, os segmentos que existem, e aí as soluções vão ser diferentes. Eu dei exemplo de 3 segmentos que a gente está trabalhando aqui. Tem outros segmentos fora do sistema financeiro que a gente também está criando. E aí você consegue fazer uma solução que atende um pool de clientes. Você começa a customizar, e aí, como as necessidades são similares, não é que cada cliente é tão diferente do outro, assim. Se você segmentar adequadamente, você consegue entender perfis de clientes com mesmas necessidades. Então você consegue não ter mais um único produto, né, que atenda todo mundo igual, e todo mundo é forçado a se adaptar à Núclea. Você tem grupos diferentes de clientes e a gente passou a se adaptar aos grupos de clientes, né? Então, Olhando para o cliente no centro. Exatamente. Acho que o Bruninho queria fazer uma pergunta. Não, eu aí, vou mas fazer um complemento em muito relação boa a essa isso. resposta aí, Daré. Pensando numa questão de contextualização. Então, assim, a gente sabe que tem o Banco Central que intermedia algumas coisas também. E aí, pensando nessa questão de padrão, o que a gente pode considerar como customização de um serviço da Núclea, por exemplo? Você tem serviços que eu chamo assim, tem serviços que são regulados Uhum. e tem serviços que não são regulados. Sim. O serviço regulado ele tem um padrão mínimo, Uhum. que é até muitas vezes estabelecido pelo próprio Banco Central ou por uma autorregulação que o sistema desenvolve e fala, o layout tem que ser esse. Sim. Né? Então, isso, qualquer instituição que queira operar e prestar um serviço vai ter que fazer, né? Uhum. Sei lá, Núcleo ou qualquer outro. Né? O que está por trás, aí tem a ver com essa... Você ir além da regulação, do mínimo que a regulamentação exige, então desenvolver funcionalidades que tragam, que você aproveite o que aquela regulação tá estabelecendo e você coloque facilidades para os clientes e daí dependendo do seu porte. E mais do que isso, uma empresa de tecnologia, ela não é só uma empresa de ficar falando de sistema, arquivo, ela é Sim. muito mais do que isso. A prestação de serviço no sentido atendimento, entender a necessidade, proximidade com o cliente, Uhum. tempo de resposta, de resolução de problemas, vai muito além de uma solução de padronização de sistema, né? Sim. É a prestação do serviço no sentido amplo, Uhum. que eu estou falando de experiência do cliente. Sim. Desde ele entra em contato, como ele é atendido, como que você resolve o problema dele, se a solução ela não tem falha, se ela tem Uhum. disponibilidade. Esse contexto como um todo que faz com que você, de fato, encante o cliente e customize o atendimento, né? A solução que o cliente ele se sinta único, né? Uhum. Não, com certeza. E aí, eu acho que esse é um processo bem legal que a gente trouxe aqui, mudança de CIP para Núclea, sua entrada como CEO ali, e aí ver transformação tanto cultural, mas transformação estratégica também. Queria entrar um pouquinho na transformação tecnológica, né? A gente tem aqui tanto o João quanto o Lucas que pode ajudar a gente contando um pouquinho da nossa parceria, né? Que a gente somos parceiros nessas frentes. Você falou um pouquinho de cloud, mas o que você viu ali de transformação tecnológica que foi uma evolução de CIP para Núclea, por exemplo? A inovação tecnológica ela é constante, tá? Ela Sim. não é de CIP da Sim. ela é assim, todo ano a gente se reinventa. Precisa, Quem tá em precisa. tecnologia sabe assim, ó, a única certeza que eu tenho hoje é que tá surgindo uma coisa nova hoje que eu vou precisar aprender para poder Sim. saber como eu vou implantar aqui. Eu tenho certeza disso, Uhum. eu não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. Ontem mesmo eu estava conversando com um time, a gente está implementando agora soluções de inteligência artificial com os desenvolvedores, né? Não só com desenvolvedores, mas um exemplo é com desenvolvedores de sistemas, para a gente, seja para reduzir o time to market, né? Importante. Da entrega, e seja para melhorar a qualidade, porque hoje a inteligência artificial consegue pegar erros de programação
e você consegue melhorar a qualidade da sua entrega também. A Sim. gente está fazendo isso para os nossos contratos com clientes, usando inteligência artificial para garantir uma certa padronização com as melhores práticas do direito. Então, tem várias aplicações, que a gente só tem 2 exemplos aqui, isso eu discuti, eu diria, 2 meses atrás, 2, 3 meses atrás, a gente combinou de fazer essa implementação até setembro, a gente está nesse ritmo, porque a gente ganha produtividade, reduz custos. E aí ontem o pessoal falou, Daré, mas assim, eu estava olhando hoje, esse negócio de inteligência artificial, você falou 3 meses atrás, tinha essas oportunidades, mas agora tem outras aqui, assim, é um negócio impressionante. Sim. Então a inteligência artificial é uma das coisas que a gente passou a usar para fazer a transformação. Tem a cultura de data-driven, então a gente investiu muito no data lake, vamos chamar assim, na estrutura de dados, na governança de dados, para a gente poder começar a desenvolver nossos serviços de monetização de dados, escoragens, relatórios de gestão para empresas, né? Então, teve um investimento gigantesco em arquitetura de dados. A gente também agora está investindo bastante em blockchain. A gente até tem investimento numa empresa que chama Before, que é uma empresa que se propõe a fazer mercado de balcão como se fosse uma bolsa de valores para empresas de menor porte, menor custo. Ela é desenvolvida toda em blockchain. A gente está discutindo o real digital agora, né? O real digital é em blockchain, então essa é uma tecnologia que ela está evoluindo muito. E isso pode, de certa forma, muitos serviços que a gente faz hoje do legado podem evoluir para o blockchain. Então a gente também seja para novos serviços, ou seja para serviços antigos, não necessariamente tudo precisa ser em blockchain, porque assim, o blockchain é uma tecnologia que você pode usar para resolver problemas. Se você tem uma tecnologia hoje que é barata e ela já resolve o problema, você não precisa migrar para o blockchain. Mas se você tem um problema que não é resolvido pela tecnologia atual, com o blockchain passa a ser uma solução. Sim. Então, a gente dei alguns exemplos aqui de tecnologia, investimentos em dados, nuvem, investimentos em blockchain, investimentos em inteligência artificial. Sim. Tudo isso é uma transformação constante que a gente vem vivenciando e a gente precisa fazer para manter a empresa moderna. Né? Com certeza. E tudo isso com o ambiente, tendo que manter uma disponibilidade altíssima, um nível de serviço altíssimo para com os participantes, né? Exatamente. E aí eu te faço uma pergunta também. Em cima dessa, óbvio, que nem você comentou, de um mês para o outro tem essa mudança de paradigma, tecnologias novas. Como vocês estão tratando isso, até mesmo associado à expectativa dos clientes? Então, nós sabemos que hoje tem fala assim, do setor bancário mesmo, cada empresa está seguindo uma linha, fazendo um experimento. Então, nós falamos de transações, por exemplo, em chatbot. Cara, você utilizar a inteligência artificial para ter uma disponibilidade, vou falar assim, uma correlação mais rápida ali na operação. Como tem sido isso também? E assim, você deu alguns exemplos de microserviços e tal, mas, da conversão, modernização, mas como tem sido isso no dia a dia mesmo? E qual linha de tecnologia vocês têm pensado em delimitar, olhando até mesmo o que os participantes têm solicitado? O que eu vejo, assim, eu não gosto de pensar, eu preciso implantar uma tecnologia nova, por si só, tem uma coisa nova que precisa fazer, vamos fazer. Esse é o maior erro que uma empresa pode cometer. Eu gosto isso é muito... essa inovação é apaixonante, né? Você quer vir um negócio novo, você se apaixona pela solução e não pelo problema, exatamente. Né? Isso é um risco. E é muito comum a gente se apaixonar pela solução e não pelo problema. Então, eu não me preocupo com o nome da tecnologia. Eu me preocupo assim, qual é o problema do cliente e como eu vou resolver. A tecnologia é uma consequência. É um meio. É um meio, Sim. né? Assim, então, essa tecnologia vai resolver esse problema. Então, assim, você fala assim, Daria, qual é a tecnologia do futuro? Aqui resolve o meu problema, eu não tô nem aí com o nome dela. Perfeito. Muito bom. A gente, lá na Certces, a gente fica sempre buscando experimentações em diversas áreas, né? E eu acho que isso está muito alinhado com essa cultura, né? Você falou, a gente precisa dobrar em 5 anos. Foi 5 anos, né, Darek, que você falou? Sim. A gente precisa dobrar em 5 anos. Como que você... O que você mudou internamente, né? Porque você precisa ter uma mudança da forma de fazer as coisas. Você sai do modelo mais tradicional, mais centralizado, mais hierarquizado para um modelo mais, podemos se dizer assim, mais ágil, com mais inovação. E também
muito provavelmente deve se passar não só por um crescimento orgânico, mas também inorgânico, para você poder atingir esse objetivo aí bem ambicioso, né? Me fala um pouco disso, da questão interna, da cultura e o que precisa mudar na cultura para você crescer cada vez mais rápido e também essa questão que a gente fala aí de fusões e aquisições, de crescimento de forma inorgânica, né? Qual que é a estratégia aí por trás de tudo isso? Eu tenho falado bastante com o meu time. A transformação cultural ela envolve vários itens. Acho que se eu fosse falar de todos os itens da cultura que eu preciso mudar aqui, a gente ia ficar bastante tempo conversando. Mas eu vou falar de três principais aqui. Quatro principais aqui que eu acho que são essenciais, seja de transformação. E aí eu complemento com os meus, se eu achar que está faltando algum. Então, o primeiro tipo assim, cultura data-driven. Tem a ver, assim, a gente precisa tomar decisões com base em dados, né? E olhar para o mercado, olhar o profit pool, que a gente fala, o potencial de resultados, tamanhos do mercado, estudar para falar assim, que mercado eu quero entrar, que faz sentido, que não faz sentido, né? Então, porque a gente vai ser ativo, né? Vai deixar de ser receptivo. Então, ao ser ativo, você tem que saber para onde você vai investir, expectativa de retorno que você vai ter. E aí, já quando começa a falar em expectativa de retorno, cultura voltada a resultado. Data-driven, com foco em resultado. Para ter resultado, você precisa gerar valor. Gerar valor para o cliente. Então, centralidade no cliente. Não existe uma empresa no longo prazo que dê resultado se ela não tiver centrada no cliente. Porque é o cliente uma empresa só existe por causa do cliente. É o cliente que vai te remunerar. Ele só te remunera pelo valor que você é agregado, né? E realmente, assim, a Núclea, muitos serviços que ela tinha até então, os clientes não necessariamente contratavam a Núclea pelo serviço agregado, mas algum deles, a lei obriga, fala assim, precisa contratar uma empresa que presta isso aqui porque a lei segue essa regra, né? Uhum. E esse é o tipo de relação que eu não quero ter com os clientes. Eu quero ter uma relação com os clientes que eles contratem o nosso serviço, não porque a lei existe e obriga, mas porque, de fato, agrega valor e é bom para o cliente, né? Então, falei aqui de data-driven, com foco em resultado, centralidade no cliente. Só para concluir um pouco aqui, para a gente não ficar muito extenso, cultura de gestão de riscos. A gente é uma empresa regulada, trabalha com informações de sigilo bancário, né? Não, é uma empresa que, se ela parar de funcionar, imagina o Brasil para. Sim. Né? Então, você tem que dar autonomia para as pessoas com responsabilidade. Eu falo assim, gestão de risco é autonomia com responsabilidade. E é uma responsabilidade da primeira linha, não só da segunda linha, que são as áreas de risco, compliance, ou terceira linha, que é a auditoria. A primeira linha tem que dominar, avaliar riscos. Riscos sempre vão existir, você tem que gerenciar esses riscos. Então, olhando esses pilares, tendo esses pilares muito fortes, a gente acredita que a gente consegue dobrar a companhia com um nível de risco controlado sobre gestão, um resultado bastante atraente e muita satisfação de clientes, né? Muito bom. Eu tenho até uma dúvida aqui com tudo isso que você trouxe. Até trazendo um ponto que o João trouxe ali de ambiente de teste e tudo mais, a gente vê que alguns clientes nossos, por exemplo, têm dificuldade de migrar de uma tecnologia para outra por conta do serviço parar de funcionar por algum período. Isso no sistema bancário, do meu ponto de vista, é praticamente impossível. Isso não pode acontecer igual você falou. Então, como é que é para você, ou se isso de fato pode ser uma dificuldade de hoje eu tô com essa tecnologia, agora aquela atende meu cliente, eu preciso migrar. Como que é essa transição para você? Você acha que isso é um desafio, não é? É super desafiador, né? Principalmente quando você precisa migrar o sistema inteiro. Sim. Um Big Bang, né? Sim. A gente passou uma experiência recente no sistema financeiro com o sistema de registro de cartões. Uhum. Foi bem complicado, porque a gente tinha um prazo regulamentar, sistema como um todo, não núcleo, né? O Sim. sistema como um todo tinha um prazo regulamentar muito enxuto, que eu acho que na minha visão até foi subestimado pelo regulador, e aí as empresas não conseguiram fazer os testes, o volume de testes suficiente, e aí, enfim, a qualidade do serviço não estava boa, até teve que ser prorrogada, e quando implantou teve algumas questões que teve reclamações de clientes. Então a gente vê que a gente teve um aprendizado, seja as instituições, seja o próprio Banco Central. Falou, cara, aqui é muito sensível você fazer um Big Bang nesse sistema. Então, tanto é que hoje o próprio Banco Central ele trata de forma diferente, está mais cauteloso quando a gente vai fazer algum tipo de migração. Fala, cara, vamos implantar com mais etapas, com mais controles. Sim. Então, acho que o sistema todo está evoluindo, né? Seja as empresas, os órgãos reguladores e os próprios clientes também nos seus testes, porque os clientes precisam se adaptar. Não adianta a Núclea, por exemplo, toda tá funcionando
100%, maravilhosamente, um banco grande Uhum. que não funcione, ou um banco pequeno também, mas vamos pensar, se um banco grande não conseguir acompanhar o desenvolvimento com qualidade, ele afeta todo o ecossistema e Sim, nada funciona. Então, é desafiador, porque não depende só da Núcleo sucesso, depende do ecossistema inteiro, implantar tudo com a mesma qualidade para que todo o ecossistema funcione. sim, com certeza. E até eu acho que pensando em metodologias ágeis, né? Então, a gente tem bastante isso aqui como frente, né? Então, você gerenciar um projeto, você tem que fazer um MVP, mas tem também o tempo de vida de um produto, tecnologia muda rápido, como que a gente faz isso, né, no ambiente de teste, mas que de fato você consiga escalar lá na ponta. Acho que esse foi um dos temas que a gente trouxe bastante presente na Febraban, né, Sim, João? sim. Não, E e a gente tem visto a Núclea, né, investindo sim, muito, saindo daquele modelo mais tradicional de projeto, indo para esses times, essa experimentação mesmo com AI generativa é um exemplo disso, né? Como desenvolver mais rápido, colocar os produtos mais rápido no mercado para testar, experimentar e ver se aquele produto tem market fit. Eu sei uhum, que você já trabalhou com produto muitos anos aí, né, Dara? Então, você Pois conhece os é isso. produteiros aí que estão por aí e todas essas novas metodologias aí para a gente tentar acertar o que o cliente quer o mais rápido possível com um custo menor. Eu acho que esse é um desafio que todo mundo busca. E aí a gente tem visto aí algumas aquisições da Núclea de startups para complementar e talvez também para ter uma estratégia de crescimento. Se você pudesse falar o que vocês estão buscando por aí, né, o pessoal vai ficar bem interessado aí, as startups. sim, E além de um programa que eu acredito que vocês já têm, um programa de Corporate Venture Capital, tenho visto alguns desses movimentos fortes aí de vocês também. A gente montou uma área de investimentos, assim como a gente passou rapidamente aqui, que a Núclea tem uma estratégia de crescer orgânico, né, ela por si só, e fazendo os investimentos e desenvolvimento de novos produtos, mas a gente também entende que nosso crescimento vai passar por um crescimento inorgânico, que é por meio de aquisições ou parcerias, né? Aí depende de qual é a estratégia de cada mercado, a gente vai para um mercado ou pelo outro, e a gente tem feito isso, né? Recentemente, a gente fez uma aquisição da Certa, né, que é uma empresa registradora de esses títulos Sim. de investimento, CDB, CDB. RDB, e a gente quer ser uma registradora que a gente fala one-stop shop, né? Hoje a gente é muito forte, é líder de mercado em registro de cartões, a gente está no mercado de registro de duplicados, a gente vai entrar no de escritural, duplicado escritural, a gente agora, o Banco Central está regulando o registro de recebíveis de imobiliário, a gente também já está aplicando para ser uma registradora de recebíveis imobiliários, e a gente precisava entrar nesse mercado de registro de investimentos também, de ativos financeiros, e Concorrendo com a B3 nesse lado, né? de certa forma concorre com a B3, que é bom, né? Sim, O sistema claro. como um todo, e aí a gente poderia desenvolver de forma própria, ou por meio de uma aquisição. A gente fez essa aquisição da Certa. Por sinal, o Banco Central concluiu a aprovação essa semana. Então, Então agora oficialmente já dá para brindar aqui já já. dá para brindar, e a Certa já faz parte do grupo, né? Amanhã mesmo eu vou estar com o time todo lá da Certa para comemorar e, enfim, Legal. a integração. Então faz parte, né? A gente investir em empresas para que a gente faça esse one-stop shop de registros. Aí, fazendo isso, de certa forma, a gente vai ter mais dados também. Então, a gente quer fortalecer, a gente quer crescer no mercado de monetização de dados. Então, a gente fez uma parceria que a gente lançou até lá na Febraban Tech com a COD. Daí não foi por meio de aquisição, foi uma parceria estratégica, Sim, onde juntou o dados, Ricardo ali da COD. da COD com dados da Núclea, e a gente está se propondo a fazer o melhor score para várias finalidades. Crédito é uma delas, que foi a primeira que a gente lançou, e já tem um monte de cliente já contratando serviço com a gente, porque de fato está agregando muito valor ali, discriminando melhor o crédito, para reduzir a inadimplência dos bancos, das instituições. Então, dados de uma forma geral, a gente quer entrar, também avançar além do sistema financeiro, a gente acha que a gente pode agregar valor para, por exemplo, o comércio varejista, digital, a gente pode reduzir fraude. Saber onde abrir uma empresa, onde é o melhor lugar, como que eu posso... Qualquer empresa que venda prazo, a gente pode agregar serviço, né? Porque a gente tem dados ali, seja nos registros dos ativos para essas empresas poderem usar como laço de garantia, seja das vendas, né, dos recebíveis, seja mesmo
com dados para poder reduzir a inadimplência das vendas a prazo. Então, tem muita oportunidade aí que a gente está olhando para poder crescer. E como infraestrutura do sistema como um todo, não só de registros, a gente também tem olhado para outras oportunidades. Em breve, vocês vão saber de novos investimentos que a gente está fazendo. Eu não posso antecipar aqui, porque são contratos sigilosos, são propostas que a gente está fazendo, mas a gente deve continuar crescendo no mercado como um todo, como infraestrutura do sistema financeiro. E vocês imaginam complementar, porque a gente vê muita frente em produto, mas vocês imaginam complementar até ser um player de serviço para os clientes? Ou isso... Nosso DNA é B2B, né? Então, o nosso propósito é para que os nossos clientes que cheguem nos clientes finais, né? Dificilmente a gente vai se propor a fazer um serviço para o cliente final mesmo, porque não é esse o DNA, a nossa relação é um B2B. É um B2B. Então, nossos produtos, a inovação vai estar muito focada para isso, para que daí os nossos clientes desenvolvam soluções para os clientes finais. Como plataforma mesmo. Como plataforma, até curiosidade, exatamente. né? A gente tem o nosso laboratório de inovação e uma das startups que a gente investe chama Catalisa. Uma das pessoas, um dos fundadores é o Marcelo Clara, que é conselheiro da Certa. Então, tem pessoal, esse mundo é bem conhecido, né? Sim. E eles estão usando, um dos primeiros produtos que eles estão desenvolvendo é um Credit as a Service. Estão usando o COD ali, estão testando com o COD, mas agora eu já vou conversar com eles para também unir com a Núclea, porque vocês estão fazendo um negócio em conjunto, Isso. né? Então, acho e vai ter muitas parcerias interessantes surgindo. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Você pensando a Núclea como uma plataforma, e por volta ali você tem os grandes bancos, você tem empresas menores e todo o ecossistema que faz o nosso sistema financeiro ser um dos melhores do mundo, né? A gente acredita muito que ter um ecossistema forte vai beneficiar todo mundo. Com certeza. Seja a sociedade, seja os acionistas, seja os clientes, seja qualquer um dos stakeholders, vamos falando assim. Então, o que eu acho que a gente se propõe como diferencial na Núclea é exatamente essa cultura de desenvolver ecossistemas e fortalecer todos os participantes desse ecossistema, né? Acho que sai todo mundo ganhando. Com certeza. E, Daré, uma pergunta assim, foi o que você falou, o atendimento da Núclea B2B dificilmente vai para B2C, mas eu acredito que nossa forma de atuar no mercado financeiro, o comportamento das pessoas em relação à economia, acaba afetando, de certa forma, a forma que vocês têm de estratégia, ou nem tanto. Com certeza, a gente acaba estudando, eu dei o exemplo do Pix aqui, a gente estuda o consumidor final para desenvolver soluções que gerem inovação para os nossos clientes para melhorar o serviço para o cliente final. Não tenha dúvida que a gente estuda muito o cliente final e o comportamento para poder desenvolver o nosso serviço. Mas o nosso objetivo é que os nossos clientes cresçam. Sim. Né? Nesses negócios. Porque imagina se a Núclea tiver que ficar pensando em cada solução do mercado financeiro, é um negócio... A gente quer, na verdade, criar um ambiente para que a inovação aconteça com os bancos grandes, com bancos menores, instituições de pagamento e outros. Essas 1.400 CNPJs são nossos clientes hoje e que, enfim, a gente quer crescer. A gente quer que esses bancos, essas instituições desenvolvam soluções e a gente quer apoiar essas instituições no crescimento. Então, bacana. E aí, óbvio que a gente tem que estar atento a tudo no mercado, né? Seja o consumidor final, seja os nossos clientes diretos. Teve algum momento em que vocês tiveram que mudar alguma estratégia, assim, do dia para a noite por conta do comportamento das pessoas no mercado financeiro? O Pix é um exemplo, deles. Né? A gente teve que melhorar lá o boleto rapidamente, né? Senão ele ia ficar defasado. Então, isso é uma coisa, assim, eu diria que é constante. O próprio real digital, é que a transformação ela não é do dia para a noite, né? Mas o real digital, ele pode trazer muita inovação. E a gente se desafia aqui, fala assim, se for para alguém fazer algo diferente e ocupar um espaço de um negócio que não existe, ou que possa se melhorar, que seja a gente, né? Sim. Então, a gente está estudando muito mesmo quais funcionalidades, que tipo de negócio pode surgir com o real digital, para que a gente seja uma infraestrutura e, eventualmente, esses novos serviços que a gente vai criar vão talvez até descontinuar outros serviços que existam, né? Com certeza. Igual o Pix fez com o TED, por exemplo. Exatamente. Que a gente tem visto por aí. Voltando, queria até perguntar um ponto que a gente não falou aqui, que é essa parte de fraude, cibersegurança. E eu estava lendo uma matéria recente que o Itaú, por exemplo, está investindo na rede da IBM de Quantum Computing já para poder olhar essa questão de segurança, né? E olhar também até outros pontos, como, por exemplo, análise de crédito,
churn de clientes. Então, se você puder falar um pouquinho dessas frentes aí, se já tem algum grupo de estudo lá dentro, e o que a Núclea... Eu entendo que a Núclea, tendo esse volume de dados, com certeza consegue dar uma segurança para o mercado que praticamente hoje poucas empresas conseguem dar. Uma das frentes estratégicas nossas, a gente está dentro do chapéu de monetização de dados, vamos chamar assim, é a frente antifraude e cibersegurança. A gente está lançando agora um produto que chama DetectaFlow, e ele tem ali duas funcionalidades principais. Uma delas tem a ver com o registro das fraudes, um depositório único de registro de fraudes. Isso é até uma regulação que entra agora em vigor em novembro, onde todas as instituições vão precisar registrar as fraudes que acontecem para que os bancos saibam quem são os fraudadores e compartilhem, todas as instituições têm acesso. Né, de fraude. Então, a gente e aí tem vários prestadores de serviços que estão desenvolvendo essa solução, a Núclea é uma delas, a gente vai concorrer com os demais serviços, mas tem uma funcionalidade que só a Núclea vai ter e que vai ser muito interessante, que vai não só na declaração de quem é o fraudador, mas um instrumento de recuperação da fraude. Uma vez que a gente tiver ciência de qual conta for fraudada, a gente vai conectar todas as instituições financeiras para fazer o rastro de onde o dinheiro está passando entre as contas correntes, e aí você consegue fazer tudo, de certa forma, online. Os bancos vão comunicando e você consegue recuperar parte do dinheiro. Se não todo o dinheiro. A gente começou a pilotar esse serviço agora, a gente já está tendo uma recuperação 30% maior. Minority Report ali da fraude. Porque o que acontece? Um Pix, né? Vocês falam, o Pix ele tem risco de fraude? Não é o Pix que tem risco de fraude. Sim. Na verdade, o que acontece? Um laranja abre uma conta, aí você faz uma engenharia social lá com uma pessoa que tem recursos na conta corrente, essa pessoa acaba caindo nessa engenharia social, na fraude, e transfere dinheiro para essa conta de um laranja. E aí o Pix, o que acontece? Como ele é instantâneo, isso já acontecia com a TED, né, ou com a transferência bancária, já acontecia. Só que, como não era instantâneo, assim, até a pessoa, quando ela percebia que era fraudada, ela comunicava o outro banco e dava tempo, muitas vezes, de você conseguir segurar o dinheiro para que o fraudador sacasse. Não liquidar, né? E não liquidar. Agora, com o Pix, o negócio é tudo online, aí o fraudador tá tendo mais sucesso, porque não dá tempo. Quando você vai tentar avisar a instituição que foi fraudado, o dinheiro já sumiu, né? E aí a gente tá com essa solução agora entrando no ar, para que também a gente acompanhe a velocidade do Pix. Uma vez que comunica, a gente bloqueia todas as contas, porque a gente comunica todas as contas pros bancos, e a dinâmica é perversa, né? Porque como se fosse um whitelist, né? Então você atua ali na prevenção, né? Não na remediação. E o fraudador, ele é muito inteligente. Essa mente podia ser só usada para o bem, né? Mas o que o fraudador faz? Tem alguns, né, que passam depois pro ethical hack, né? Mas a maioria não passa. Esses fraudadores, eles transferem não é só para uma conta, eles transferem para 10 contas, essas 10 contas para outras 10, justamente para pulverizar, para ele conseguir ter sucesso. Você consegue analisar esse comportamento. E aí eu entendo que vai ter muita inteligência artificial aí por trás para poder analisar esse comportamento, né? Exatamente. E a gente já está tendo sucesso nos pilotos que a gente está fazendo. Então é muito interessante e a gente acha que vai contribuir bastante para a redução do sucesso dos fraudadores aí nesse mercado. Muito bacana. Eu tenho uma curiosidade. Se for da parte de monetização, mas olhando o dado em si, eu acho que para quem está assistindo a gente, pensa assim, todos os dados de transações bancárias estão registrados ali. Ok, eu consigo fazer como você comentou, o DetectaFlow vai fazer essa rastreabilidade. Eu conseguiria utilizar desse dado em prol não só da prevenção e da rastreabilidade, mas na identificação, e aí poder usar vamos ir um pouco além, tá? Mas saindo um pouquinho do setor bancário, mas usar desse dado, por exemplo, para identificação e punição de quem executou. Essa é a ideia, né? A gente está começando com isso. Assim, esse é o nosso sonho grande, né? A gente chegar lá e conseguir, de fato, não só inibir a fraude, né? Mas também punir, né, o fraudador. E não só no sistema financeiro, a gente conseguir fazer um ecossistema, porque a fraude acontece nos e-commerces,
né, lojistas que vendem online, enfim, acontece em tantos lugares a fraude. A nossa ambição é conseguir juntar mais ecossistemas para que, de fato, a gente torne a vida dos fraudadores mais difícil. Perfeito. Foi isso, até comentou do e-commerce, eu vi um exemplo que você pegava o fraudador entrava no e-commerce, ele registrava um produto, ele ia lá, ele executava a compra via crédito. Quando era feito esse pagamento, ele ia lá cancelar, só que assim, na abertura de disputa bancária ali, ele já recebeu o dinheiro, já foi, muitas vezes, até você comprovar aquela fraude, por mais que comprovasse, você não tinha como ressarcir a pessoa do produto, entendeu? Você está falando do e-commerce, tem um serviço que a gente está desenvolvendo de autenticação para reduzir fraude, que assim, a gente tem, isso é bacana. Tem os boletos, a gente tem o endereço de todas as pessoas do boleto, né? E normalmente, o que um fraudador de um e-commerce vai fazer? Ele coloca para mandar o endereço no lugar que não é o da pessoa, né? Ele coloca o endereço, sei lá, dele, ou nem não é dele, ele coloca um endereço onde ele quer receber a mercadoria para depois revender essa mercadoria, né? Sim. E a Núclea sabe, se alguém colocar um boleto no seu nome, provavelmente já pagou um boleto, eu sei onde é o seu endereço. Então, se por acaso alguém um fraudador for colocar uma compra online, um endereço que não seja o seu, eu consigo falar, nunca vi esse endereço aqui. Eu consigo avisar o lojista, falar assim, olha, faça uma investigação mais profunda, porque esse endereço aqui não é o endereço que normalmente você faz a compra, né? Sim. Então, a gente consegue melhorar muito a qualidade de decisão do vendedor que está fazendo online para saber se isso aqui será que é uma transação suspeita de fraude ou não. Então, enfim, o mercado de fraude a gente pode agregar muito. Eu dei dois exemplos aqui de coisas que a gente pode fazer, mas assim, acho que é só o início da criação de produtização que a gente está fazendo. Acho que é muito grande esse mercado que a gente pode agregar. Isso é bem interessante porque eu já passei por essa situação de fazer uma compra, por exemplo, na Magalu, né, no marketplace deles, e a compra foi um pouco diferente, foi um produto mais caro e tudo mais, e não era aprovado o crédito de jeito nenhum, o pagamento nunca era aprovado. E aí eles tinham que fazer a confirmação, então eles me ligavam, foi você mesmo? Tem certeza? Qual foi a bandeira do cartão? Então eles fizeram essa investigação para liberar meu produto. Então é muito interessante você mostrar como isso se conecta com o sistema financeiro, né? Porque eu não fazia a menor ideia, então é muito bacana. Nós falamos um pouco de como que poderia usar para o público final, mas como que pensando na monetização, como que eu também posso usar isso junto às entidades privadas ali, como que eu posso delimitar como ou não eles podem usar esses dados? A gente sabe que o setor privado, a qualidade de dados que vocês possuem, podem utilizar de N formas, de campanha, para tomada de decisões estratégicas junto à sociedade também. Hoje a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela é uma referência no Brasil, né? E ela pune fortemente se alguém desrespeitar a privacidade dos dados. Então, e ela tem claramente algumas regras, né? Se você tem um propósito de concessão de crédito ou de reduzir fraudes, ela tem uma flexibilidade, porque é interesse, né, legítimo do país e do próprio beneficiário, né? A gente quer evitar que as pessoas sejam fraudadas, a gente quer evitar que tenha uma inadimplência no país e quebre alguma instituição. Então, e para outras finalidades, por exemplo, como marketing, essas coisas, muito mais restrita. Então, ambas têm autorização do cliente para você coletar. Isso a gente tem, por detrás de tudo isso que eu estou falando, um processo onde os nossos clientes, as empresas, elas são obrigadas a pegar a autorização do cliente dependendo do uso que for usado a informação, né? Hoje a gente está muito focado em crédito e fraude, porque é onde a gente acha que realmente agrega valor, e a gente não autoriza a gente não faz nenhum tipo de negócio para outras finalidades do tipo, vou fornecer dado para fazer propaganda para você ou tal. Isso primeiro que precisaria ter uma autorização específica, mas não é aí que a gente acha que a gente vai agregar valor para a sociedade. A gente está muito vendo oportunidades na melhoria de crédito, cobrança para redução de spread no país, mais concessão de crédito, né, com menor risco, redução de fraudes. Aí tem muito valor para as nossas empresas, e aí a gente vê que a gente também consegue ser remunerado compatível com o valor que a gente agrega, né? Mantendo o DNA e o propósito aí da Núclea, né? O que eu queria perguntar como última pergunta aí, Dara, se
você fosse descrever, né, daqui a 5 anos, o que seria o sucesso dessa jornada aí para você pessoalmente e para a Núclea também? Eu tenho falado que a gente vai dobrar a Núclea em um período de 5 anos. Para mim, o sucesso é, provavelmente, assim, esse 50% da receita da Núclea, daqui 5 anos, vai estar em produtos que não existem hoje. Então, acho que a inovação ela vai ser fundamental para que a gente cresça. E eu gostaria muito de, daqui 5 anos, estar e escutar os nossos clientes. Assim, se for para ter um parceiro, queremos a Núclea, porque é a Núclea que nos ajuda a crescer, fazer os nossos negócios com segurança e agregar valor de fato. Ser a primeira escolha das instituições, independente se a lei obriga ou não, enfim. Sim. Então, acho que ser a primeira escolha dos nossos clientes, porque de fato a gente agrega valor e crescer com inovação, acho que são dois fatores duas métricas de sucesso que eu acho que são bastante importantes para daqui 5 anos eu estar olhando e falando, conseguir atingir esse objetivo ou não. Legal. E para você pessoalmente? Para mim é uma... Enfim... Aliás, até nova, né? você falou de sonho grande, me remeteu um pouco a XP, que tem isso nos valores dele, e o Mafra, que era um cara de tecnologia, que virou CEO, e você também um cara de produtos ali, de negócio, mas que virou CEO também. A gente vê esse movimento, né? Acho que você ia falar um pouco disso daí. Para mim, assim, eu sou administrador de empresa, né? Eu sou formado em administração, então eu diria, acho que o sonho de boa parte dos administradores é um dia ser CEO de uma SA, né? Sim, com certeza. E aí, enfim, eu acho que eu no começo dessa realização desse sonho, porque eu acabei de assumir essa posição de CEO, mas acho que a realização vai se dar pelo sucesso da forma que eu conduzi a empresa, né, no futuro. Então, eu estou começando a atingir assim, a realizar um sonho, que acho que ele vai se concretizar de fato daqui 5 anos, que é eu assumindo uma responsabilidade ampla, com uma visão global de uma empresa. Acho que é para isso que eu me formei até, eu escolhi essa profissão para ser isso, né? Mas é o sucesso de fato da empresa que vai me realizar como profissional. Maravilha. Bacana. Muito obrigado aí. E, Lucas, diga aí suas considerações finais, perguntas, o que você tem pra gente? Não, sem perguntas. Na verdade, eu queria destacar, assim, é um prazer enorme estar aqui com você, da Núclea. É um parceiro estratégico nosso, muito importante. Eu sou suspeito para falar, né? Eu tenho um carinho, tenho a Núclea como um xodó. Até hoje ainda me confundo ali, CIP, Núclea, mas eu tenho um carinho muito grande porque é uma empresa que nós vemos uma seriedade, uma cultura muito boa, uma contribuição. As pessoas em si, eles compram realmente, é muito gostoso trabalhar com eles. Então, eu só tenho a falar que é um prazer estar aqui contigo. Excelente. O João deu risada que ele falou do xodó, Não, porque o Daré trabalhou 25 anos no Itaú, e o Itaú Sim. também é um grande xodó meu, e aí veio do Itaú para Núclea, que também então assim, mas acho que são duas empresas assim, realmente com cultura fantástica, Sim. né, de colocar o cliente no centro, de tratar com muito respeito os parceiros de negócio também, porque tem algumas empresas que com o cliente é de um jeito e com os parceiros é de outro jeito, e eu acho que a Núclea ela enxerga os dois lados como uma coisa só, né? E com esse propósito maior, né? Com essa missão insurgente aí de ajudar mesmo realmente a sociedade, trazer eficiência, regular melhor, garantir a segurança do sistema financeiro. Então, realmente é um prazer, Daré, ver essa evolução aí que a CIP, Núclea, vem passando, e a gente espera fazer parte desse caminho aí, dessa trajetória de sucesso também. Com certeza. Pô, agradeço aí o convite que vocês fizeram. Super prazeroso bater o papo aqui com vocês e poder falar um pouquinho mais do que a gente faz na Núclea. É bom ter vocês como parceiro também. A gente valoriza muito nossos parceiros, clientes, fornecedores, até concorrentes. Eu estava falando até com vocês, né, recentemente que a gente tem relações que a mesma empresa ela é concorrente, fornecedor e cliente nosso. Então, é muito interessante. A gente... De fato, a gente gosta muito dessas relações transparentes, né? E fortalecer o nosso ecossistema no sentido amplo. E vocês, como nossos fornecedores, não tenha dúvida que a gente tem todo o interesse que vocês cresçam junto com a gente. Maravilha. Com certeza. Eu também deixo aqui meu agradecimento a você, André, por estar aqui com a gente, disponibilizar do seu tempo, do seu conhecimento, das histórias.
João, a mesma coisa, o Lucas também. É um prazer a gente estar aqui todo mundo junto. E pessoal, que vocês estão aí de casa, quiser saber mais, a gente vai deixar as redes sociais da Núclea aqui embaixo, do André também, para vocês acompanharem um pouquinho dessa evolução. Não se esqueça de deixar nos comentários ali as suas curiosidades, as suas dúvidas. Siga a gente também, acerte nas redes sociais. Não se esqueça de ativar o seu sininho, se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Valeu!